que você faria se fosse o seu filho ali, seminu, dançando para milhões de pessoas na internet ver, rebolando o corpinho ali, uma criança de 4 anos, cara, 4 ou 5 anos deve ter, rebolando ali para milhões de pessoas. Mas não interessa saber o que você faria com esse cara. O que interessa saber é como que esse cara conseguiu convencer pais para ter acesso aos seus filhos e fazer o estrago que ele fez na cabeça de tanta criança, expondo essas crianças na internet. Hoje nós vamos entender as estratégias de manipulação que Ítalo Santos utilizou para conseguir convencer vários pais a deixar as suas crianças irem para a internet para que ele pudesse fazer uma série de atrocidades e prejudicar a cabeça desse monte de criança. Como que alguém consegue convencer, cercar uma família para conseguir ter acesso a uma criança e expor a criança na internet desse jeito. Vamos entender sobre manipulação e sobre como você deveria ficar atento com as pessoas que você deixa se aproximarem de você e da sua família. Tudo isso depois da vinheta. Ítalo Santos construiu um império digital. Vídeos de dança, festas, a imagem de um irmão mais velho que acolhe adolescentes em sua mansão. Só que por trás das câmeras, relatos mostram como era de fato esse convívio com o Ítalo, um dos caras mais manipuladores que a gente já viu aqui no YouTube. Jovens que deveriam estar na escola estavam sendo usados como entretenimento, vivendo inclusive como se fossem propriedade dele. E o primeiro ponto que a gente aprende vendo o caso do Ítalo é o carisma. Como que geralmente um manipulador cria carisma por meio de apelidos, palavras mais carinhosas. O manipulador nunca vai chegar e falar pra você de fato tudo o que ele vai fazer. Ele vai mordendo pelas beiradas. Por exemplo, o Ítalo, ele chamava os adolescentes dele de crias. Passava a imagem de um amigo, um protetor, quase um herói. E vai já pra casa, viu, bonita? As crias hoje vão dormir cedo. Já pensa logo seu suquinho de laranja. Porque nós bagunça e dá trabalho a papai. Trabalho a papai. Um beijo. Dá um beijo, pai. Pai ama. E esse é o primeiro truque de uma pessoa manipuladora: usar o carisma para quebrar resistências. A vítima passa a confiar cegamente porque acredita estar diante de alguém que se importa de verdade. É alguém que trata ela bem, que chama ela por um apelido carinhoso, mas que nunca vai explicar de fato, completamente tudo o que vai acontecer. Vai apenas tratar no apelido, na palavra, no carinho, mas não vai te dar informação. Porque os manipuladores precisam controlar informação e comportamento. Só assim eles conseguem te manipular. O que nos leva para o nosso próximo ponto sobre manipulação e Ítalo Santos: o controle do ambiente. Dentro da mansão, celulares eram confiscados. Os adolescentes só podiam comer quando ele deixava. E gravações iam madrugadas adentro. Não tinha essa de querer dormir quando tá com sono. Tá na mansão do Ítalo, você tem que gravar, tem que participar, tem que dar risada, tem que fingir que tá se divertindo. Esse é outro sinal clássico: isolar para poder controlar. Eu já comentei isso em vários vídeos e sempre usando uma referência que é o Dangerous Personalities, do Joe Navarro. Um manipulador precisa de controle, senão ele não consegue influenciar, não consegue manipular a vítima. E uma das formas mais fáceis de exercer controle é isolando ela de outras pessoas ou de outros ambientes. Por isso, quando eu coloco você na minha casa, nas minhas regras, no meu ambiente, é muito mais fácil fazer com que você faça aquilo que eu quero. Quando eu dou as cartas, quando eu tenho poder, quando eu estou no controle, é muito mais fácil te manipular. E é isso que vários manipuladores fazem, e inclusive o próprio Ítalo Santos. Porque quando a vítima perde a autonomia, ela passa a depender do manipulador para tudo. Até, por exemplo, para poder comer. Como a gente viu no caso que funcionavam as refeições na mansão do Ítalo, só quando ele autorizava. Chegamos então na pergunta que não quer calar. E os pais dessas crianças? Eles sabiam de tudo isso? Não sabiam? O que acontecia? Como que o Ítalo convencia esses pais a fazer o que ele queria com os filhos deles? Bom, um manipulador não escolhe um alvo de maneira randômica. Ele vai selecionar uma pessoa que seria o público-alvo, por assim dizer, onde ele percebe que tem mais facilidade para conseguir manipular, dependendo da demanda que aquela pessoa tem. Então, um exemplo bem básico: uma pessoa, por exemplo, uma mulher que seja muito bonita, que seja manipuladora, vai escolher, dentre os vários caras disponíveis, aquele que é mais bobão, que é mais virgão, por assim dizer, aquele que mais vai valorizar ela só pelo corpo dela, para que então ela possa usar isso como moeda de troca para manipular aquele cara. Ela não vai pegar um outro homem que seja um homem alfa, porque aquele cara não vai se saciar só com o corpo, ele vai querer uma relação mais séria. Então o manipulador vai escolher a vítima certa, que tenha a demanda daquilo que o manipulador tem a oferecer em abundância. Então o Ítalo tinha dinheiro.
tá certo? Portanto, ele escolhia pessoas muito pobres, os pais dessas crianças, e essas crianças em si, em sua maioria, eram crianças mais pobres, eram pessoas ali mais simples, que precisavam muito de dinheiro. Aí o que o Ítalo fazia? Atuava justamente nessa demanda, controlando e manipulando por meio do poder, e o poder nesse caso é o dinheiro. Os pais recebiam uma espécie de mesada para permitir que os filhos ficassem por lá. Era algo em torno de 2 a 3 mil reais por mês, para deixar os filhos ficarem ali a semana inteira gravando. Isso acaba criando uma zona cinzenta na cabeça das pessoas. O dinheiro funciona como uma espécie de anestesia moral. A manipulação convence a família que aquilo vai ter bons resultados e então a família passa a ignorar sinais óbvios de perigo, como por exemplo não saber o que está acontecendo nas gravações ou não saber o que está acontecendo com seus próprios filhos na casa de um estranho. E é aí que começam os estragos. Tanto a família quanto as crianças começam a se sentir psicologicamente ruins. Então aquilo age como uma espécie de anestesia, superficialmente, porque uma pessoa que convive com um manipulador, embora muitas vezes ela possa aparentar estar bem, por dentro ela está quebrada, em pedaços, emocional abalado e cada vez mais insegura. Nosso próximo ponto é a normalização. A cultura de algo, normalizar um comportamento, é necessário para criar regra na cabeça de uma pessoa. Por exemplo, se você chega num ambiente onde é normal todo mundo fala alto, berrar, com a televisão ligada, com música ligada, você vai achar que é normal viver num ambiente barulhento. E aí quando você muda para um outro ambiente que é mais silencioso, por exemplo, quando você começa a morar sozinho, você percebe o quanto que aquilo era o ambiente e não que aquilo era o seu normal. Com Ítalo Santos acontecia a mesma coisa. Ele normalizou o quê? Comportamentos abusivos. Festas regadas a álcool para menores de idade, adolescentes expostos de forma sensual em vídeos e a escola deixada de lado. Tudo isso era tratado como normal pela criançada que ficava lá com o Ítalo. E o manipulador vai repetir frases assim pra você. Olha, isso aqui é normal. Não, você não precisa ficar preocupado. Isso aqui é normal. Tem gente que não gosta disso, mas assim, isso aqui é de boa, é tranquilo, viu? Não pega nada. Não, relaxa, fica tranquilo. Ele vai fazer com que você pense que aquele comportamento deturpado é algo normal. E você que é o errado por estar querendo questionar aquilo. A vítima começa então a acreditar que não tem nada de tão errado assim, porque ela está imersa num ambiente onde o absurdo se torna rotina. Outro ponto também que o Ítalo usa muito, que manipuladores clássicos utilizam, é o consentimento. Veja bem, quando o Ítalo foi acusado, tudo que ele dizia era: olha, as mães sabiam, ai, as meninas eram emancipadas, ai, todo mundo tinha consentimento, todo mundo sabia do que estava fazendo. Na minha casa tem minhas crias, né, que passam boa parte do tempo comigo, boa parte com as mães. As mães sempre acompanharam tudo, inclusive as meninas. A maioria da repercussão que tem é da Ninha e Camila. As duas são emancipadas, elas podem frequentar o lugar que elas quiserem, elas podem pegar o hotel que elas quiserem. As mães concordaram com isso. Esse é um truque muito perigoso. Os manipuladores tentam distorcer as coisas para parecer que conhecimento é a mesma coisa que aceitação. Não é porque uma pessoa sabe de algo que ela de fato está aceitando aquilo, ou que por dentro ela está concordando com aquilo. Como a gente viu, muitas vezes a pessoa discorda de algo, mas por conta do dinheiro e de uma necessidade absurda que ela tem, que ela precisa daquele dinheiro, ela acaba consentindo, mas não que de fato ela esteja aceitando. E o manipulador sempre vai tentar fazer parecer com que você aceitou. Se você está criticando ele agora, peraí, a culpa é sua. Você sabia o que estava acontecendo. Se você sabia, logo você também estava gostando, logo você também estava de acordo. Percebe o perigo aí? E justamente as falas do Ítalo ao ser pego são exatamente essas. Olha, as pessoas sabiam o que estava acontecendo. Pois é, Ítalo, não é porque alguém sabe de alguma coisa que essa pessoa necessariamente concorda com aquilo. E aí nós caminhamos para o ponto principal, que são as consequências. O que acontece na cabeça de uma pessoa quando ela é manipulada, que nem esse caso, né, e as crianças envolvidas no caso do Ítalo Santos. Bom, o resultado basicamente são adolescentes quebrados psicologicamente. E não só isso, comportamentos extremamente ruins. Por exemplo, teve uma adolescente grávida com 17 anos que perdeu o bebê dentro da casa do Ítalo Santos, segundo notícias. Você tem vários relatos de jovens traumatizados, famílias destruídas, crianças tratadas como propriedade. Essas histórias não ficam só na notícia que a gente vê no jornal e nem no vídeo do Felca. Elas deixam marcas para a vida toda. Imagina aquela criancinha de 4 anos de idade que a gente mostrou no começo do vídeo. Quando ela crescer e saber o que ela estava passando ali naquele lugar e tomar conhecimento daquilo, o que você acha que vai acontecer com essa criança quando ela virar uma adulta? Você consegue perceber como a manipulação é um negócio desgraçado? O tanto que isso pode ferir, deixar cicatriz até o fim da sua vida? Se você percebeu isso, que é o ponto central desse vídeo, alertar sobre manipulação, eu peço que você comente manipulação aqui nesse vídeo. Isso é apenas para que o algoritmo do YouTube recomende mais vídeos sobre manipulação e pessoas manipuladoras para você, seja vídeos meus, vídeos da doutora Ana Beatriz ou outros grandes especialistas na área, para que você possa ter informação e se proteger desse tipo de pessoa.